Compartilhar minha tela aqui com vocês, tá, gente? Para a gente começar. Essa aula está sendo gravada. Então, caso vocês tenham algum segredo que não possa ser revelado, não falem. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Elis. Sim, perfeito. Deixa eu colocar em tela grande aqui. Ok. Vocês estão vendo, então, a tela toda aí, gente? Tudo certo? Vou começar, então, aqui. Se alguém não estiver vendo, me avise. Deixar o chat aberto aqui, porque tem pessoal entrando ainda. Beleza, gente. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho, tentar trazer para vocês um pouquinho sobre branding, né? Sobre estratégia, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta no intervalo, a grande diferença de a gente fazer algo ao vivo, de a gente assistir uma aula ao vivo, é justamente a gente poder interagir, né? Então, vocês podem perguntar, tá? Abram o microfone para perguntar, tá todo mundo mutado. E vamos nessa. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Elis dos Anjos, eu sou CEO num estúdio de design e inovação aqui do Rio, chamado Criamia. E essa palestra, esse talk foi aberta por causa da minha turma da Shell, tem pessoas aqui de fora da Shell também, né? Minha turma de empreendedores, super empreendedores. Na Criamia, a gente trabalha com design, negócios e inovação. E isso tem tudo a ver e na verdade, branding. Hoje nós vamos falar sobre branding de propósito, né? Eu gosto de dizer que é mais do que com propósito. Para quem as marcas falam? A gente costuma se perguntar sobre isso, né? Para quem as marcas falam. Mas o ideal é que daqui para frente, eu trouxe até esse efeito super tosquinho, gente, mas eu achei o máximo para poder colocar essa questão. Não é a gente falar para, é a gente falar com quem as marcas falam. A gente não vive uma era de para, a gente vive uma era de com. E estratégia tem tudo a ver com quem você fala, né? É sobre uma conversa, não é uma fala única, unidirecional. Então, quando a gente vai conversar com o nosso público, a gente precisa fazer exatamente isso, conversar, tá? Eu tô achando vocês muito silenciosos. Tô ficando deprimida já. Vamos lá. Com quem as marcas falam? Com a nova geração. Elis, mas então a minha marca vai sempre falar com a nova geração? Quando a gente for pensar a estratégia de uma marca, mesmo que a gente pense, o meu público é a terceira idade, eu sempre tenho que pensar e projetar para nova geração. Às vezes eu vou sair da tela cheia para provar a galera que está entrando aqui, tá, gente? Sempre que a gente for falar de marca, quando a gente for pensar em projetar o conteúdo para a marca, a gente tem que falar de uma nova geração, tá? As marcas, para se renovarem, para se manterem ativas, para conquistarem novos públicos, elas precisam olhar para a geração seguinte. Ou seja, se a minha marca é uma marca que trabalha para um grupo sênior, eu preciso entender quem é a próxima geração sênior, né? E hoje a gente vai falar especificamente da nova geração para a gente pensar a estratégia de marca aí, né? Quem é essa nova geração? Ou seja, para quem eu tenho que falar desde já ou daqui a algum tempo enquanto marca? Essa nova geração é uma geração ativista, né?
que tem efetivamente o comportamento ativista. Essa nova geração, que na hora de desenvolver uma estratégia de marca, eu preciso falar, é uma geração que se posiciona ou como feminista, ou como protetor de animais, ou como vegana. É uma geração que está aí ativada para causas. E quando a gente fala de ativismo, a gente vive, eu não sei a idade da galera aqui, mas a gente viveu uma era anterior, a era dos millennials, e até antes disso, a gente ouvia muito dizer, tipo, vem pra rua, né, fazer o ativismo. Mas a gente precisa entender que o ativismo ele também está online, ou seja, as marcas precisam mais do que nunca entender que o online é real. Então, quando você pensa em estratégia de marca, você não tem mais aquela mentalidade das gerações anteriores de que estratégia de marca e ativismo é só na rua. Não, o ativismo ele está online e mais do que nunca essa nova geração que a gente está começando a falar aí para pensar a estratégia de marca, essa geração já enxerga o online como real muito antes da gente. A gente precisou de uma pandemia. A gente que eu digo, gente, eu estou dizendo a da minha geração para trás, tá? De millennials para antes disso, né? A galera que está nessa nova geração aí já entendeu e já nasceu com a internet, já entende que todo ativismo, toda movimentação é online, que online também é real e que os dois são reais, o físico e o digital. Essa geração é uma geração que entende que o online é real, né? Então, assim, tudo que a gente viveu agora na pandemia, a gente precisa entender que é real, que faz parte, que tem uma história sendo contada aí e que isso precisa ser levado em consideração, né? Então, com quem é essa nova geração, né? Essa nova geração é o que a gente chama de geração Z, que é uma geração que veio a partir de 1995, que já nasce com a internet. É para essa galera, principalmente, que as marcas que estão ali na base da última geração de pessoas que trazem o movimento, que se tornam influencers, deve pensar. Ou seja, a galera que está trazendo uma marca nova para o mercado, eu vou pensar em millennials, mas eu vou também pensar no comportamento dessa geração que surgiu aí, chamada geração Z. E eu também vou entender que os millennials, que é a galera que veio antes disso, 1980, né, para frente, também é influenciada por essa nova geração e precisa se adaptar a esse mercado. E por que eu estou trazendo aí essa nova geração? Porque essa nova geração ela tem uma coisa muito conectada com estratégia, com brand, né? A gente ouve muito falar de brand, mas a gente vê muita entrega de, por exemplo, só identidade visual, né? Branding ele é uma coisa muito maior e muito mais forte. Então, a primeira coisa é que a gente está falando de uma geração diferentona, né? O que é realmente ser diferentão, né? Diferentão é sobre você escolher um lado, mesmo que esse lado seja um lado difícil, né? Então, quando a gente fala sobre escolher um lado, antigamente as marcas, e assim, gente, volta a falar tudo que eu estou falando, eu quero que vocês tragam para estratégia de marca, né? Quando a gente fala sobre escolher um lado, antigamente as marcas elas tinham um certo receio de escolher, né? Que lado eu vou escolher, como é que vai ser tudo isso. Isso acontecia antes da pandemia também, ainda acontece com algumas marcas, mas vocês, como estrategistas de novos negócios, de novas marcas, precisam entender que um lado é muito importante. E eu não estou falando de lado certo ou lado errado, eu estou falando da escolha de um lado. É muito mais do que escolher estar em cima do muro, né? É se posicionar. E mais, né? Essa nova geração aí, ela fala sobre derrubar o muro, né? A gente está falando aí sobre entender que eu não preciso absorver todas as pessoas do Brasil, do mundo, né? Todo o mercado. Eu só preciso de 1% do mercado. Se a gente for parar para entender o mercado brasileiro, para quem eu vou construir a estratégia da minha marca? Né? 1% do mercado brasileiro, olha, eu vou conferir um número aqui que eu anotei para falar para vocês, tá? 1% da população rica, só da população rica do Brasil, tá? Representa em torno de 21 mil pessoas. Ou seja, quando você escolhe um lado, e eu não estou falando para vocês escolherem um lado da população rica, eu estou dando um exemplo, aliás, é até bem contraditório se a gente for parar para pensar num país onde a gente tem 20 milhões de brasileiros,
a gente tem 2 milhões, mais ou menos, de pessoas ricas, a gente sabe que a gente tem um país super contraditório, né? Mas se a gente escolhe 1% de uma populaçãozinha, que, por exemplo, o exemplo que eu estou dando, que é a população rica, a gente está com um público aí para trabalhar a estratégia de marca de mais ou menos 21 mil pessoas. Ou seja, quando eu me posiciono, quando eu escolho um lado do muro, eu estou escolhendo, pelo menos, nesse caso, eu estaria escolhendo 21 mil pessoas. Então, vocês não precisam falar para todo mundo. A primeira coisa que vocês precisam entender, como estrategistas de marca e de negócio, é escolham com quem vocês querem falar. Quem fala para todo mundo não fala para ninguém. E principalmente em dias como o nosso. E principalmente para essa nova geração que certamente alguma hora vai comprar o negócio de vocês. Tá? E como é que a gente pode fazer todo esse processo aí de branding? Eu trouxe aqui para vocês o que a gente chama de nutrientes, né? Os nutrientes para a construção desse processo estratégico. E o primeiro nutriente é você ser ativista como marca. Já estou trazendo isso aí bem focado nesse novo universo, em tudo que a gente vem estudando aí. O segundo nutriente é a disrupção do poder, né? Se a gente for olhar para as marcas antes de tudo isso acontecer, e até algum tempo a gente percebe esse movimento, talvez a pandemia tenha acirrado tudo isso, é aquela necessidade de poder. Vamos olhar para as marcas antigas, né? Marlboro, lá atrás, né? Na época dos nossos avós, Marlboro era poder, né? Fumar era poder. A gente viveu uma transição para a era da saúde, onde a gente tem que ter um pouco mais de consciência, mas a gente ainda tem muita questão do poder. A Apple, quando surgiu, ela ainda tinha toda aquela questão do poder e também começou a trazer a questão da revolução. Hoje, as marcas precisam entender o que é poder. O que é poder no meu nicho? Né? O poder ele não é mais aquela coisa de ostentação financeira, necessariamente. Tá? O poder ele tem a ver com o que você está trazendo de supervalorável para o seu público, para esse 1% que a sua marca representa. Então, a gente tem ativismo, disrupção do poder, e um outro ponto é sobre ser exclusivo. Tá? O que é ser exclusivo? A gente vive também alguns movimentos de estratégias de brand ao longo dos anos. O primeiro movimento era aquele de grupo, né? Pertencimento ao grupo. Eu preciso pertencer a um grupo. Depois, você vive uma certa integração de uma pessoa que circula num grupo ou no outro e consegue ter aí esse misto. Hoje, você vive o movimento de ser único e do mais ser melhor. Ou seja, eu preciso de diferentes personalidades dentro de um único público que eu falo, o que eu acho que é um dos grandes desafios das marcas hoje, tentar traçar essa estratégia. Como é que eu falo sobre diversidade para quem eu vou falar dentro de um público, né? Dentro de um nicho ali, dentro desse 1% que eu quero atingir. Então, hoje as marcas precisam entender que as pessoas também querem ser únicas e exclusivas. E aí, com isso, a gente traz toda aquela força das marcas locais, né? A gente começa a ter uma forte valorização, inclusive, do place branding, que é a estratégia para lugares e para cidades. Porque as marcas locais começam a pesar bem mais do que aquelas marcas que todo mundo usa. Além de ser exclusivo, a gente precisa também trazer a história. Opa, peraí, passou muito rápido aqui. A gente precisa trazer a história, né, da marca. Vamos pensar sobre história. Todo mundo se conecta com as pessoas por alguma história. Ou a gente conhece alguém numa fila de ônibus e aí a gente começa a conversar e de repente se apaixona. Ali a gente começou um ponto de uma história, né? A gente se conecta com nossos pais através de uma história. A nossa história com as marcas também devem existir. E mais, as marcas precisam contar as histórias dela para a gente conseguir gerar essa conexão. Quando a gente conta a história de uma marca, quando essa história é real e a gente tem realmente uma história ali, a gente acaba criando pessoas apaixonadas pela marca e gerando embaixadores, né, da marca. Gente, essas paradinhas que eu dou é para aprovar a galera que está entrando aqui. Bom, e o que a gente pode ver de exemplo aí para essa força da contação da história, né? As timelines que a gente tem
o Instagram, o Stories em si, que nada mais é do que história, né? E as pessoas, elas seguem os seus Stories o dia inteiro. Por que as pessoas veem ali Stories da Anitta, 1000 Stories num dia? Porque todo mundo quer saber a história real por trás daquilo tudo ali. Então, a gente tem cada vez mais uma conexão para gerar paixão com histórias que tem todo o universo de representação físico e digital. Ou seja, no digital eu estou enxergando o que está acontecendo no real. E hoje, mais do que tudo, eu sinto falta, né, do real. Do real, não, desculpa, do físico, porque os dois são reais. E lembrando que todas essas histórias têm que estar super carregadas de paixão. E o que é isso? É emoção. Qual a emoção que o seu negócio, que a sua marca traz? Eu acho isso muito importante e a gente costuma utilizar no escritório, inclusive, como sendo o centro do Canvas, né? Para a galera que está acostumada e está começando a trabalhar com plano de negócio, o centro do Canvas eu acho que tem que ser emoção. Qual é a emoção que você quer gerar na estratégia do seu negócio? Então, eu acho que é uma coisa importante para vocês começarem a pensar. Desenha aí, que emoção o meu negócio gera? O que eu quero trazer com isso tudo aí, né? Além desses pontos, a gente tem ainda como nutriente para a estratégia, experiência. O que é experiência de marca? Experiência de marca é como eu estou me relacionando com essa pessoa que é o meu cliente, o meu 1%, em todos os pontos de contato, e o que eu estou trazendo de ponto fixo na timeline da minha história com esse cliente. Então, experiência é as histórias, os pontos específicos de histórias que eu trago, que eu gero para a minha marca, para essa conexão com o meu cliente, né? Então, experiência é mais do que nunca super importante. Vocês precisam preocupar-se em gerar memória para as pessoas. Como? Através de experiências. Integração. Eu preciso não só integrar os diversos pontos de contato da minha marca, para que as pessoas percebam que eles estão ali todos envoltos dentro de uma mesma experiência, de um mesmo sentimento, como eu preciso integrar as pessoas com quem eu estou conversando enquanto marca, né? É legal as pessoas se sentirem acolhidas. Então, assim, a Elis usa a marca XYZ, mas o Gustavo também usa a marca XYZ. Eles são diferentes e eles conversam entre si. Como é que eles conversam? Como é que é essa integração enquanto marca? Isso é super importante ser pensado na estratégia, tá? Outro ponto é o cuidado. E aí, a gente coloca entre parênteses um cuidado real. Chega a ser até irônico, mas a gente precisa levantar isso. A gente realmente precisa trazer, enquanto estratégia de marca, enquanto negócio, o cuidado com o nosso cliente. Cada vez mais, não é só sobre ser uma marca digital, né? É sobre se importar com alguma coisa, trazer algum cuidado, trabalhar tudo isso aí. O outro item é transparência, né? E aí, vamos falar sobre stories novamente. Stories, além de trazer a história, ele traz a realidade, ele mostra quem você realmente é. Porque é um pouco difícil você ficar fingindo ali. E uma hora a casa cai se você fingir, né? Então, assim, transparência é fundamental em marca. Eu vou dar um exemplo aqui. Alguém comentou comigo um dia desse sobre... Elis, transparência e marketing digital, né? Pensando em estratégia de marca. Eu fiz um post, mudei de posição, me arrependi. Ou eu postei precipitadamente, não vi aquilo ali, e agora, sei lá, me arrependi. O que eu faço? Eu posso deletar? Gente, se não pudesse deletar, não tinha opção de deletar o post ali, né? Então, sim, vocês podem deletar. Você tem direito, enquanto marca, e aí também pensando enquanto marca pessoal, de mudar de opinião, de errar. É sobre isso que a gente está falando. As marcas erram, as marcas mudam de opinião, mas as marcas principalmente são transparentes. E vocês também são marcas. Vocês marcam um espaço, mesmo que seja na família de vocês, desde que vocês nasceram, né? Além de transparência, a gente tem identidade. O que é identidade? Identidade, a gente costuma pensar muito em identidade visual.
né, que é uma entrega fácil de ser reconhecida por quem não trabalha com isso, mas a identidade ela é algo muito maior. Ela tem a ver com o tom de voz, ela tem a ver com como você se posiciona, com como você veste. A identidade, quando você pensa em entregas de estratégia de marca, você pode ter uma identidade visual, você pode ter uma identidade olfativa, você pode ter uma identidade sonora e uma identidade comportamental também. Então, é muito importante a gente traçar todos esses pontos na hora de pensar a nossa marca. E, por último, gente, vocês vão ouvir uns gritinhos porque chegou os passeadores e os cachorros vão passear aí. Então, eles ficam um pouco alvoroçados. De novo, tá tocando aqui porque eu tive que descer, fechar aqui a tela para aprovar mais uma pessoa. Então, nesses itens, eu acho que o item mais importante, e é uma coisa que a gente fala sempre há muito tempo, é o nutriente, pessoas, né? É a velha nova tendência. Então, assim, se a gente for parar para pensar no negócio, aí eu vou direcionar bem especificamente nesse momento para os meus alunos que estão desenvolvendo um negócio, uma startup. A gente vai desenvolver um negócio, a gente fala, bom, a gente precisa mais do que nunca de algo tecnológico, digital, inovador. A grande inovação, por incrível que pareça, e a grande força de um negócio são as pessoas. Então, vocês precisam olhar para essa velha nova tendência. As pessoas precisam estar no centro do negócio de vocês, né? As pessoas, elas são o grande diferencial, e tanto na construção da estratégia da marca, quanto na entrega da marca. Vocês precisam olhar para pessoas. Então, não adianta eu ter um site revolucionário, um negócio revolucionário, se eu não tenho pessoas ali por trás. As pessoas preferem ser atendidas por ser humano do que por bots. A grande maioria. Não é uma regra geral, mas segundo várias pesquisas, as pessoas ainda preferem pessoas. E eu acho que com essa pandemia, mais do que nunca, a gente vai preferir pessoas. Então, insiram isso no negócio de vocês, né? Eu tenho uma pesquisa que eu trouxe aqui para vocês que traz o que as pessoas esperam de marcas e empresas durante e após a crise da pandemia. E aí eu trouxe isso aqui para vocês porque eu quero que vocês pensem em mais um ponto super importante no desenho da estratégia da marca de vocês, né? Deu uma mexida aí por causa do tamanho da tela, mas vamos lá. 25% espera que as marcas tragam exemplo, né? Essa pesquisa, ela foi desenvolvida depois pela Kantar, tá? Eu não coloquei aí escrita no slide, mas fica gravado aqui, foi desenvolvida pela Kantar, que é um centro que faz pesquisas mesmo de comportamento de marcas, de uso no Brasil e fora do Brasil. 25% das pessoas esperam que as marcas deem exemplo, né? Mostrem coisas que elas consideram boas. 21% esperam ajuda no dia a dia, para coisas do dia a dia, como lidar com tudo isso, e aí pensando numa pandemia, como é que eu faço para lidar com tudo isso. 20% que eu destaquei esperam que as marcas sejam positivas, ou seja, tragam energias positivas, e 18% esperam clareza de informação, que as marcas tragam informação adequada. Ou seja, tudo isso aí vocês têm que levar em consideração na hora de desenhar a estratégia da marca de vocês. E por que eu destaquei o seja positiva? Porque enquanto pessoa, às vezes é muito difícil a gente ser positivo o tempo todo, né? E positividade é um treino. É como uma corrida. Você treina todo dia ali ser positivo. Agora, como marca, isso é um posicionamento meu, tá, gente? É lógico que nem toda marca tem, talvez, esse objetivo, essa emoção no core do negócio, né? Mas esse tipo de emoção, que é a emoção positiva, mas o que eu digo para vocês é: priorizem marcas positivas. As pessoas não querem comprar experiências negativas. Então, como é que você faz para, no meio de tudo isso, ter o olhar de, calma aí, vamos tentar ver esse lado. Então, se posicionando sempre, mas tentando trazer essa alegria para quem vocês falarem. E como é que a gente faz isso na Criamia, né? O nosso negócio está totalmente voltado para a conexão emocional. A gente sempre trabalhou isso, a gente acredita que todo projeto, toda estratégia de marca deve ser desenvolvida com base
posicionamento que foque na conexão emocional, né? Então, como é que você faz para desenvolver uma estratégia de marca com o foco emocional? Você precisa, em primeiro, não sei por que não está parando, gente. Eu vou parar aqui no final da tela, pronto. Primeiro você precisa descobrir, desenhar e entender quais são os seus valores e suas crenças. Que valores você carrega como marca e o que você acredita. E crença, gente, eu estou falando desde as crenças mais impactantes em matéria de posicionamento político, por exemplo, ou religioso, até pequenas crenças. Por exemplo, a Coca-Cola, pequenas que não são pequenas, são grandes, a Coca-Cola acredita em Papai Noel. A sua marca acredita em Papai Noel? Conhecimento. Qual é o seu conhecimento? Traga esse conhecimento na estratégia, né? Entregue isso para o público, porque conhecimento é fundamental. As pessoas precisam entender um pouco do que elas estão comprando e às vezes elas querem utilizar você como fonte de inspiração. Isso é muito legal. Às vezes eu não te compro financeiramente, mas eu me torno uma amante da sua marca, né? Uma embaixadora, ainda que eu não compre. Reconhecimento é um caminhar, né? Como é que eu vou trazendo reconhecimento da minha marca e eu vou, com isso, também me conectando ao meu público. Então, eu preciso estar presente, fazer parcerias, fazer collabs, fazer conexões. E a parte financeira, inevitavelmente, a pessoa que te compra, né? Que esse seu 1% vai comprar de acordo com a combinação financeira entre você e o que o seu cliente, a sua pessoa, procura. Branding nada mais é do que uma estratégia, um processo estratégico, né, que foi desenvolvido para auxiliar em todo esse processo aí de design, tá? Eu queria que vocês entendessem também que não existe um modelo único de estratégia de branding. Existem diversos modelos, diversas pessoas que estudam esses modelos, e o que eu vou apresentar aqui para vocês é como a gente conduz a estratégia dos nossos negócios, das empresas que a gente trabalha, das pessoas que a gente trabalha. É um processo, a gente já tem 10 anos, a gente vem ao longo desses anos trabalhando tudo isso aí, e tem a ver com experimentação, com troca, com ajustes e uma continuidade de mudanças, tá? Essencialmente, o nosso processo passa, primeiro, por conduzir pesquisas para simplificar a estratégia. É muito importante a gente entender que brand não tem que ser um processo mega complexo que ninguém entenda. Tem que ser um processo qualificado e que envolva pessoas, porque o grande diferencial da estratégia são diversas pessoas entendendo, codificando, qualificando e trazendo inovação, cultura e compreensão para aquele projeto. A partir dessa estratégia simplificada, a gente consegue desenvolver uma identidade sonora, olfativa, auditiva, comportamental, criar pontos de contatos e gerenciar recursos. Então, todo esse processo é estratégico. Ou seja, é branding, tá? O branding, ele nada mais é do que você trabalhar um ecossistema de valor da marca. O que é esse ecossistema de valor? Né? Eu tenho a visão da marca, ou seja, aonde ela quer chegar, o que ela quer atingir. Né? E eu tenho o valor da marca. Isso tudo está ali alinhado como uma colmeiazinha. Esse modelo é muito utilizado por muitas empresas. Tem alguns livros que falam desse modelo também. Nesse ecossistema, eu tenho que ter um grande diferencial ali no centro, que tem que estar, isso eu volto a falar, na minha concepção, na concepção da Criamia, pautado por uma emoção que você queira compartilhar. E aí, trazendo 2 pontos para vocês. Quando eu falo que a gente tem que trabalhar uma emoção, a gente tem que trabalhar emoções para tentar gerar sentimentos. Como é que a gente entende a diferença entre emoção e sentimento? Tá? Emoção é aquilo que acontece momentaneamente, eu sinto e passa. O sentimento, ele só surge quando aquela emoção fixa dentro de você. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de... eu passei na rua e vi uma pessoa
passando fome. Eu fui ali, comprei um sanduíche para a pessoa, fiquei triste naquele momento, entreguei o sanduíche, matei a fome da pessoa, passei, acabou, aquilo ali não interferiu na minha vida. Então, naquele momento, aquela situação gerou uma emoção ruim em mim, mas não gerou nenhum sentimento. Volto a falar, isso é na nossa concepção, como a gente trabalha, tá? Mas realmente esse é o significado do sentimento e emoção. Se a gente for traduzir visualmente para vocês tentarem entender isso numa historinha. Então, beleza, aquilo ali gerou uma emoção. Agora, se a partir daquilo ali eu começo não, eu estou desperdiçando muita comida em casa, eu vou mudar meu comportamento nesse sentido, eu vou criar uma ONG, eu vou ajudar instituições para pessoas famintas, eu vou passar a fazer marmita e entregar para pessoas em situação de caridade, de pessoas carentes, pessoas com fome. Então, essa emoção inicial ali se transformou num sentimento. As marcas, elas não têm como trabalhar sentimentos. Elas têm como prever emoções que a gente tenta e espera que se transformem em sentimentos. E quando você consegue trazer essa emoção e transformar ela num sentimento, você tem aí o embaixador da sua marca. Alguém que vai amar, um comprador fiel, vai divulgar, e não tem ninguém melhor do que o seu embaixador de marca para fazer a sua marca crescer e ganhar valor, né? Então, você tem esses diferenciais, que é aquele famoso propósito também. E aí você tem que ter sustentação, compromisso, flexibilidade, autenticidade, significado e coerência. Tudo isso vai trazer rentabilidade para a sua marca ao longo do tempo, né? Ou seja, eu estou falando de você ter um aumento estimado com o tempo e, lógico, com o investimento contínuo, principalmente do valor que você determinou lá atrás do seu negócio. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Elis, eu acho que eu me apresentei ali no início, eu não sei porque está cortando aqui a Elis dos Anjos, né? Eu tenho um MBA em Inovação Estratégica de Marca, estudei na Escola de Belas Artes, quem for da Escola de Belas Artes, levanta a mão, da UFRJ, e, enfim, eu acredito muito em marcas com propósitos fortes e marcas de propósito. Não é sobre criar um propósito forte, é sobre a gente ter aquilo dentro mesmo da gente. E na Cremia a gente tem uma diretoria canina. A gente utiliza isso, e isso é muito estratégico de coração, na verdade. É sobre aquilo que eu estava falando, você trabalhar com os valores e isso ser real. Nós fomos, desde sempre, um escritório há 10 anos pet friendly. Então, vamos falar aqui de estratégia. Como eu falei, não vamos falar de marcas com propósito, vamos falar de marcas de propósito. Então, a partir de hoje, eu quero que vocês encarem a marca de vocês como uma marca de propósito, ou seja, o propósito ele não é só mais um ponto, ele é o ponto, né? Quando você fala de marcas de propósito, quando você fala de estratégia, você pode desenvolver estratégia para empresas, que é o comum, né, a gente pensar. Você pode desenvolver estratégia para pessoas, que é o que a gente chama de personal branding, tá? E você pode desenvolver estratégias para cidades, que é o que a gente chama de place branding, é algo que está começando no Brasil, mas já é bem forte em muitos lugares do mundo. E com essa questão toda que eu falei para vocês sobre valorização do local, o place branding vem ganhando uma força incrível. E place branding, só para deixar claro para vocês, não tem nada a ver com desenvolver marcas para um governo. É sobre alavancar o propósito, o valor, a real missão de uma cidade, de um bairro, de um local, ok? Eu vou mostrar para vocês alguns cases, mas eu vou mostrar no final, porque eu vou tirar dessa tela aqui e aí a gente decide qual case a gente vê, tá bom? Vocês votam aí, eu trouxe uns 3 cases, aí vocês escolhem 2 aí para a gente mostrar na real como a gente constrói tudo isso aí, e eu acho que vai ficar ainda mais fácil de entender. Mas antes, eu queria que vocês dessem uma olhada nisso aqui. Quando a gente pensa em marketing, se a gente for olhar para o valor econômico de um negócio ao longo da história, a gente vive primeiro lá
a geração do lucro, né? Que é aquele movimento que é dos filmes do Charles Chaplin, onde todas as marcas tinham como único objetivo gerar lucro. Depois a gente vive a geração do valor intangível. O que é o valor intangível? Disney, né? A Disney é uma marca da geração do valor intangível, aquela coisa do sonho que a gente quer alcançar e nem sempre todo mundo pode alcançar. E depois a gente vem a geração das marcas de ecossistema de valor, né? O que é o ecossistema de valor? É tudo que a gente falou até agora, né? De você ter essa conexão, trabalhar cada ponto de contato, entender que a tendência é sempre o ser humano, são sempre as pessoas. E aí, a gente está vivendo uma pandemia. E aí, agora? O que a gente vai ver por aí? O que vem depois dessa pandemia, né? Depois dessa pandemia, a gente continua tendo gerar lucro, continua sendo importante, a gente continua precisando gerar um valor intangível, que é aquele pó mágico que faz a gente também desejar, mas não pode ser algo tão surreal assim, tem que ser um pó mágico dentro do universo que você está trabalhando. A gente continua trabalhando com o ecossistema de valor e aí a gente vem na era da inspiração, ou seja, eu preciso de marcas que me inspirem, eu preciso olhar e falar, cara, eu quase quero ser aquela marca, né? A marca é uma pessoa agora e eu preciso me conectar de uma forma inspiracional naquela marca. Então, o que a gente vê aí, todos os estudos mostram que o pós-pandemia é que já está acontecendo agora, são marcas inspiradoras.